Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Boa noite a você, cada um de vocês que nos assistem, que prestam esse culto juntamente conosco. É uma alegria, mais uma vez, poder servir ao Senhor, poder louvar ao Senhor com canções, com orações, ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos passar esse tempo fazendo tudo isso, e você é o meu convidado para juntos prestarmos um culto ao Senhor. Desejo do nosso coração é para que Deus receba todo louvor, toda adoração que será prestada a Ele em forma deste culto. Que o Senhor receba o seu louvor e a sua adoração onde você estiver nesse momento. Salmo de número 9 diz assim: eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Esse Deus que tem feito maravilhas grandiosas no nosso meio, por isso nós vamos cantar, por isso nós vamos louvar o nome dEle neste momento. Antes vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito a nosso favor, mesmo nós, Ele tem nos abençoado, mesmo diante daquilo que nós somos, Ele tem prosperado as nossas vidas, e nós somos gratos, por isso nós vamos orar, falando com o Senhor, pedindo a Ele que continue derramando da sua graça, das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos e fale com o Senhor nesta noite. Deus santo e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, pela noite, ó Pai, que o Senhor está nos dando. Obrigado por esta oportunidade de, ó Pai, juntamente com os meus irmãos, estar louvando, engrandecendo o Teu santo nome. Como salmista, ó Pai, nós também cantamos ao Senhor todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso receba, ó Pai, o nosso culto, ó Deus, que prestamos ao Senhor neste momento. Receba cada louvor, cada adoração, ó Pai, que os meus irmãos prestam de casa ou de onde estiverem nesse momento. Que a graça do Senhor possa alcançar a cada um deles. Ó Deus, louvamos o Teu santo nome e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Como o salmista acaba de dizer, vamos também louvar o nome do nosso Deus. Pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar, faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Mesmo quando atravesso noites frias, dor e mar, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está.
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Amém, meus irmãos. Como é bom poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E como acabamos de cantar, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. É o texto em que nós vamos estar meditando na palavra do nosso Deus nesta hora. Salmo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Sérias ordenanças, é sobre o que nós vamos estar refletindo a partir deste Salmo 1. Irmãos, o Salmo de número 1 certamente é muito conhecido e uma preciosidade inserida na Bíblia Sagrada como palavra de Deus aos nossos corações. Nós devemos louvar a Deus por todos os salmos, especialmente pelo Salmo 1, pois aqui nele está contido
todo o conteúdo dos outros mais 149 que estão por vir. Irmãos, esse salmo é muito importante porque ele mostra de forma rápida, porém muito eficaz, qual o destino daqueles que servem a Deus, daqueles que procuram viver uma vida santa diante de Deus, daqueles que decidem viver ao lado de Deus. Mas, consequentemente, este salmo também mostra qual o fim daqueles que decidem viver de forma totalmente contrária a tudo isso. Aqueles que decidem viver de forma indiferente a Deus. Mostra o fim daqueles que desprezam a Deus e também a sua palavra. Irmãos, mas quando olhamos para este salmo, ele também mostra a diferença entre o crente e entre o ímpio, revelando o caminho que cada um está trilhando. Ou seja, o salmo de número 1 é sem dúvidas revelador e importantíssimo para a vida do cristão, e certamente para a vida do não cristão. Por isso nós devemos estudá-lo, por isso nós devemos meditar em suas palavras. Mas além disso tudo, esse salmo, como ele é revelador, ele também nos lembra algo que é muito interessante, também muito importante, que é o que o nosso Senhor Jesus orou lá em Mateus, lá em João capítulo 17, e quando nós então olhamos essa oração de Jesus em João 17, o verso 15, nós vimos Jesus orar da seguinte forma: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus orando a Deus, e ele pede: não peço que os tire do mundo, mas no mundo os guarde do mal. Irmãos, quando nós olhamos para esta oração de Jesus, e vimos Jesus falar então acerca do mundo, aqui Jesus não está falando de um mundo pecaminoso, digamos assim. Jesus está tão somente falando do mundo, do cosmos, desse mundo em que nós vivemos, esse mundo material onde nós vivemos. Jesus tão somente está pedindo para que Deus não nos tire desta terra, tão somente isso. Agora, irmãos, quando nós olhamos para esta oração, nós nos fazemos uma pergunta: por que é que Jesus ora desta forma, pedindo para que Deus não nos tire aqui deste mundo terreno? Eu cito 3 respostas para você, a partir da mesma oração de Jesus, em João capítulo 17. Primeiro, para que possamos exercer a nossa fé, crendo no poder que há no nome de Jesus, dado pelo próprio Deus, e para que nós assim venhamos mostrar essa fé às outras pessoas. Quando você olha o verso de número 11, você percebe Jesus dizendo isso. Jesus também pede para que Deus não nos tire do mundo, porque a palavra de Deus, ela foi nos dada por Jesus, para que assim nós possamos mostrar essa palavra ao mundo, mesmo que esse mundo nos odeie por causa disso. O verso 14 e o verso 18, você percebe Jesus dizendo isso. Um outro motivo pelo qual Jesus pede para que Deus não nos tire deste mundo, é porque é aqui nesta terra que nós podemos mostrar uma vida santa diante de Deus, e assim sermos testemunhas para que o ímpio possa se converter a esse Deus. Quando você olha para o verso 17 e o verso 19, você percebe Jesus dizendo isso. Aqui Jesus está pedindo a Deus que nos deixe neste mundo, pois nós temos uma tarefa a ser cumprida nele, nós temos uma missão a ser cumprida nele, a fim de que as pessoas possam conhecer o amor de Deus, e assim para que esse mesmo Deus, ele possa ser glorificado através das nossas vidas. Por isso que Jesus, ele pede para que Deus nos deixe aqui nesta terra, aqui neste mundo. Irmãos, quando nós então olhamos para o Salmo de número 1, nós percebemos que ele nos lembra de tudo isso, logo nos primeiros versos.
nos lembra que estamos em um mundo mau e caído, porque foi Jesus que disse também que esse mundo jaz no maligno. E o salmista, ao dizer essas palavras iniciais, ele também vai nos lembrar que nós estamos em meio a este mundo caído, onde, se não tomarmos cuidado, nós podemos nos misturar com ele, ao invés de cumprir a nossa missão nele. Por isso devemos tomar cuidado e seguir as orientações que está neste salmo. Portanto, irmãos, o salmista nos lembra que dia após dia nós estamos convivendo com a impiedade. Dia após dia nós estamos convivendo com a pecaminosidade. Isso está no mundo e nós estamos inseridos neste mundo. Mas o salmista também nos lembra que vivemos em um mundo onde existem pessoas que querem nos influenciar de forma negativa. Nos lembra que estamos convivendo no meio de pessoas que zombam de Deus de várias formas. É só você olhar para as primeiras palavras deste salmo. Tentam zombar de Deus ou zombam de Deus, negando a sua existência e a sua soberania, ou também através de palavras e também de ações pecaminosas. O salmista nos lembra de tudo isso. Mas, irmãos, além do salmo nos lembrar de tudo isso, ele também nos alerta sobre tudo isso. E algo interessante, porque tem uma diferença entre o salmista nos lembrar de algo, nos trazer à memória e nos alertar acerca deste mesmo algo. E é exatamente isso que o Salmo 1 faz aqui. Ele nos lembra e também nos alerta. E ele nos alerta que, ao mostrar para o ímpio, no final do salmo, o seu fim, ele também está mostrando para os bem-aventurados de Deus, está alertando aos bem-aventurados de Deus o que pode lhes acontecer, caso não sigam as ordenanças descritas aqui no início do salmo, no verso 1, que é onde nós vamos estar meditando nesta hora. E quando nós então falamos de ordenanças, devemos nos perguntar: quais são estas ordenanças? Bom, irmãos, quando nós estudamos este salmo, a partir da sua língua original, a língua hebraica, nós percebemos que esta língua, ela torna estes substantivos aqui, anda, detém e assenta, em verbos. A língua original permite essa transição de substantivos para verbos, ou seja, ela transforma um alerta de estado permanente em uma ordenança para uma ação, para um progresso, para uma mudança de estado. Ela transforma uma lembrança de um estado permanente em uma ação, em um progresso, em uma mudança de estado. Irmãos, e é exatamente isso que nós vamos estar refletindo nesta noite. Portanto, o salmista, ele então nos manda fazer algo. Ele manda que mudemos o nosso estado, se esse for o seu caso. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesta hora, sobre estas sérias ordenanças que o Salmo de número 1 coloca diante de nós. E a primeira delas é não andar segundo o conselho dos ímpios. O início do Salmo é bem claro, irmãos. O servo de Deus, ele deve se apressar em ter a sua vida avessa à dos ímpios. O servo de Deus, ele deve se apressar em ter a sua vida totalmente contrária à dos ímpios. Veja bem, irmãos, engano de muitos pensar que Satanás, ele age de forma abrupta, de forma grotesca. Não, Satanás não age dessa forma, ele é astuto. E o seu desejo é, de forma sutil, introduzir suas mentiras no meio daqueles que já são de Deus, a fim de que estes que já são de Deus venham a ter dúvidas quanto a uma vida verdadeiramente feliz ao lado do Senhor. Ele tenta plantar dúvidas aos seus ouvidos,
para que assim você possa estar pendendo para o lado terrível desta vida, para o lado terrível, pecaminoso deste mundo, e assim então caírem no mundo hostil e desenfreado do pecado. Por isso nós devemos tomar cuidado, seguir as ordenanças destes salmos, e não andar segundo o conselho dos ímpios. O salmista nos proíbe claramente a dar ouvidos aos conselhos pervertidos e perturbados e deturpados dos ímpios. Pois quando Satanás ele deseja executar o seu plano de roubar, de matar e de destruir, meu irmão, ele começa lançando mentiras aos seus ouvidos, a fim de primeiramente roubar a sua capacidade de raciocinar na fé que foi gerada no seu coração até aqui, mediante a meditação da palavra do Senhor. Olha quão sério são estas ordenanças. Irmãos, C.S. Lewis, ele lá no ano de 1947, certamente ele concordava com o salmista, quando escreveu o seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Livro interessante, uma sátira, muito interessante, e eu aconselho você a adquirir este livro e fazer esta leitura, onde ele vai tratar de como Satanás, ele lida com os seus demônios, e como Satanás também vê os crentes, algo totalmente, muito interessante. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E pensando certamente neste salmo, C.S. Lewis diz o seguinte: lembra que é uma conversa entre Satanás e os seus servos, os seus demônios, e ele então diz o seguinte: lembre-se de que você existe para confundi-los, confundir os crentes. Veja bem, da forma como vocês jovens demônios falam, qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. Vou repetir, lembre-se de que você existe para confundi-los, da forma como vocês, jovens demônios, falam, qualquer um pode achar que nós estamos aqui para ensinar. Irmãos, olha que coisa interessante, porque as mentiras de Satanás, através do conselho dos ímpios, são tão sutis, são tão discretas, que às vezes até achamos que estão nos ensinando algo. Cuidado com isso, irmãos, cuidado com o conselho dos ímpios. Quando nós olhamos esse salmo, nós também percebemos que uma outra vertente dele é falar sobre a verdadeira felicidade. O ímpio tem um conceito do que seja felicidade totalmente diferente daquilo que Deus deixa estabelecido na sua palavra. A felicidade inserida no mundo, especialmente nesta geração, é aquela onde você precisa aproveitar o máximo, aproveitar com intensidade somente o aqui e o agora, não cultivando uma vida futura, que você terá ao lado de Deus. Felicidade nesse tempo é investir tão somente na imagem, naquilo que é passageiro, naquilo que a terra há de consumir. Isso é felicidade à luz dessa geração, à luz do tempo presente. E é isso que Satanás, através do conselho dos ímpios, tem lançado aos seus ouvidos. Tome cuidado, porque, irmãos, quanta gente, quantos jovens se afastam de Deus, literalmente por caírem nas mentiras do diabo, dando ouvidos a conselho de ímpios. Repito, as mentiras de Satanás, através dos conselhos dos ímpios, são tão sutis, que às vezes até achamos que estão nos ensinando algo. Tome cuidado, irmãos, tome cuidado com isso. Uma segunda séria ordenança que o salmista nos deixa, é não se deter no caminho dos pecadores, não se deter no caminho dos pecadores. Aqui o salmista nos proíbe de pararmos
no caminho dos pecadores. E isso, irmãos, é muito sério. Isso é muito sério porque os ímpios, eles estão parados, os ímpios estão estagnados no meio deste mundo que jaz no maligno. E os seus pecados o impedem de saírem desse estado. O salmista nos lembra que hora ou outra nos esbarramos com a impiedade, hora ou outra nos esbarramos com a perversidade ao nosso redor, mas não podemos permanecer caminhando nela, não podemos permanecer caminhando no pecado. Aqui, meus irmãos, o salmista está falando de um caminho, o salmista está falando de uma vereda, portanto está falando de um habitual modo, ou de uma maneira de viver, de um estilo de vida. E uma vez que você cai nas mentiras de Satanás através do conselho dos ímpios, o próximo passo é se deter no caminho enganoso, é parar nesse caminho pecaminoso, e se detendo nele, voltar a viver uma vida pecaminosa contra o Senhor. Certamente não é isso que o Senhor deseja para você. E sabe qual é o maior problema de tudo isso? 1 João, o capítulo 3, o verso 6, que diz o seguinte: todo aquele que permanece nele, em Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Este é o maior problema de estar parado, estagnado no pecado, na impiedade, porque é uma prova cabal de que você nunca viu a Deus, nunca o conheceu. Tome cuidado para não se deter no caminho dos pecadores. João Calvino, comentando o Salmo de número 1, ele diz o seguinte: quando uma pessoa anda voluntariamente em consonância com a satisfação de sua corruptora carnalidade, a prática do pecado o enfatua tanto, que esquecendo de si mesma, se torna cada vez mais empedernida na perversidade. Quando uma pessoa anda voluntariamente, em conjunto com o pecado, isso gera satisfação na sua vida, a prática do pecado o enche, mas o enche de tal forma que ele esquece daquilo que era em Deus, e se torna cada vez mais empedernida, mais aprofundada, mais enraigada no pecado, na perversidade. Tome cuidado, irmãos, para não se deter no caminho dos pecadores. Jamais se detenha no caminho dos ímpios, jamais. A Bíblia Sagrada, ela é repleta de orientações sobre isso, do quão perigoso é para o crente e do quão abominável é para Deus se deter no caminho dos pecadores. Por exemplo, quando você olha para Provérbios capítulo 14, o verso 12, não há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Irmãos, por ouvir os conselhos dos ímpios, você abandonou os caminhos de Deus, e mesmo assim você acha que no caminho em que você se encontra agora, você está provando da verdadeira felicidade. Engano. Qualquer caminho longe de Deus é caminho de morte, e com certeza a menor delas é a morte biológica. Você precisa voltar aos caminhos do Senhor. Quando você olha para Provérbios 15, 9, o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama aquele que segue a justiça. Isaías 59, o verso 8, não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Quer conhecer a paz verdadeira? Quer conhecer a felicidade verdadeira? Se afaste ligeiramente das veredas do pecado. Não se detém no caminho
dos pecadores. Uma última ordenança que o verso 1 nos deixa, irmãos, que nós também precisamos nos atentar, é não se assentar na roda dos escarnecedores. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Veja só, o processo gradual e proporcional que uma vida pecaminosa pode levar você. Primeiro, você foi sequestrado para um caminho tortuoso, de impurezas, por dar ouvidos a conselhos enganosos. Segundo, você começou a andar neste caminho, vivendo dessa forma, achando que isso poderia ser normal. E agora você relaxa nesse caminho, você se assenta neste caminho enganoso. Você começa a achar que, e de forma equivocada, que de tão normal é viver uma vida de pecado, que enganosamente você acha que não existe mais consequência sobre esse estilo de vida, equívoco, engano total. Aqui você já perdeu todo o temor a Deus, e como os escarnecedores, você acha que está vivendo uma vida impune de consequências gravíssimas para o futuro, e não somente em um futuro eterno, mas consequências para um futuro bem próximo, porque diz a palavra do Senhor, que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, e esta palavra para o tempo presente, nós vamos colher aqui aquilo que nós plantamos. E assim como os escarnecedores, você vive como se não houvesse no amanhã uma prestação de contas, engano. Muito bem, quando você olha para Provérbios capítulo 15, o verso 3, você vê o sábio dizendo o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando, vendo tudo. E talvez você pense: mas fulano viveu de um jeito, do jeito que queria. Ele fez o que queria e foi feliz à beça, viveu muito bem, depois morreu de forma natural, não teve nenhum problema aqui neste mundo. Quer saber? Talvez você diga: quer saber? Eu vou fazer o mesmo. Mais um conselho enganoso lançado aos teus ouvidos. Mais um conselho enganoso, porque quando você olha para Apocalipse capítulo 20, você vê o apóstolo dizer o seguinte, no verso 12: vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, e foram então abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, fica claro que João aqui está falando de dois tipos de livros. Ele está falando de livros que foram abertos vários livros, e depois destes livros foi aberto um livro, que era o livro da vida. E ele então diz que os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. O Senhor tem tudo que nós fazemos aqui neste mundo escrito nos livros. Sabe, irmãos, eu não sei por que caminho você tem andado neste exato momento. Eu não sei a quem você tem dado ouvidos. Mas se você está andando em um caminho, e este caminho está longe dos caminhos do Senhor, eu te convido a voltar agora, te convido a voltar nesta noite, porque felicidade plena, paz de corpo, alma e espírito, com certeza você só vai encontrar ao lado de Deus, somente ao lado de Deus, não é com os conselhos dos ímpios, não é
parando a sua vida diante de uma vida pecaminosa, mesmo que te traga um certo prazer momentâneo, mas tudo isso vai passar, porque este caminho que você porventura esteja andando longe do Senhor, te gera uma passageira e enganosa felicidade, e quando tudo isso passar, o que te vai sobrar é a angústia, a aflição e o desespero. E antes que tudo isso aconteça, volte-se para Deus, volte-se para Deus, não perca mais tempo nesse caminho que você porventura esteja caminhando, longe dos caminhos do Senhor. Observe as ordenanças seríssimas que o salmista te deixa nesta hora, e volte-se para Deus, antes que a angústia o acometa, antes que a aflição, o desespero chegue até você, por estar caminhando longe dos caminhos do Senhor, e cada vez mais longe, cada vez mais difícil de voltar. Volte-se para Deus nessa noite, e é sobre isso que eu quero orar com você nesta hora. Se é o teu caso, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, faça essa oração comigo, voltando para os braços do Pai, voltando para os caminhos do Senhor. E assim como nós cantamos, certamente o Senhor está ao seu lado, esperando que você volte. Certamente assim como nós cantamos, quando você volta para os caminhos de Deus e anda nos retos caminhos do Senhor, bem te acontecerá, bem te irá. E certamente você vai terminar como o verso de número 3 termina: tudo que fizer prosperará, te irá bem. Pois como você já tem me ouvido dizer aqui há muito tempo, tudo aquilo que o Senhor tem a nosso respeito, todos os seus pensamentos, são pensamentos de paz. E é isso que eu desejo para você, e é sobre isso que eu quero orar com você nesta hora. Deus santo e eterno, obrigado pela tua palavra, continue a falar aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa estar ouvindo a oração daquele servo que está distante do Senhor, mas que, ó Pai, confessa isso ao Senhor nesta hora e volta para os teus caminhos, receba-o de braços abertos, e que ele, ó Deus, possa ter o mesmo fim, ó Pai, que os bem-aventurados, que eles possam ser bem-aventurados diante do Senhor, e tudo que eles fizerem, ó Pai, que possam ser prosperados pelo Senhor. Ó Deus, abençoe aqueles que ainda relutam em voltar para os teus braços. Quantas pessoas, quantos jovens distantes do Senhor, ó Deus, por caírem nas armadilhas de Satanás, através do conselho dos ímpios, que eles possam entender a tua palavra e voltar para o Senhor. Nos livre de uma vida pecaminosa, nos livre, ó Pai, de caminhos tortuosos, mas que nós possamos andar retamente sobre os teus caminhos, que são retos, que são bons, que são caminhos de paz, porque é o que o Senhor tem ao nosso respeito, paz. É o que o Senhor deseja para as nossas vidas, felicidade plena e verdadeira, não essa que o mundo oferece, mas a que o Senhor oferece, a partir da meditação na Tua Palavra, a partir, ó Deus, de uma vida diante do Senhor, santa, reta. É isso que nós desejamos para as nossas vidas, por isso oramos, abençoando o Teu povo e entregando-os nas Tuas mãos. Oramos no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Vamos cantar mais uma canção, entregando a nossa vida, o nosso caminho diante do Senhor. Vamos cantar. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as
nas minhas mãos, purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que assim como acabamos de cantar, que você possa estar rendido aos pés do Senhor nesta hora, para que o Senhor entre na sua vida, transforme o seu coração e te torne um bem-aventurado diante dele. Boa noite, que Deus te abençoe nesta noite e durante toda a sua semana, no nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam.
justiça de Deus. justiça de Deus.